Bom, hoje nós vamos ver uns verbos, né, que a gente chama de modais, tá? O que que é modais? Verbos modais. São aqueles que dão ideia, assim, de possibilidade, de obrigação, de necessidade, tá bom? E aí nós temos Aham. aqui o verbo must. Must é o que a gente fala em português assim, ó. Você deve fazer isso, tá bom? Você deve fazer isso, é a sua obrigação, tá? Então, obligation. Quando é uma obrigação, a gente usa o must. Deixa eu mexer aqui rapidinho. Ah, Carol. Vou deixar assim para eu ver a Carol. Esperar um pouquinho. Se ela vai conseguir. Então, must é obrigação. Então, nós temos aqui dois exemplos, ó. You must be 18 or older to vote. Então, você deve ter 18 anos ou mais para votar. Isso é uma obrigação, é uma lei. Outra obrigação é you must respect your parents. Na verdade, isso não chega nem a ser uma obrigação, né? Você deve respeitar os seus pais, mas é um tipo de uma consciência que você tem muito valorizada em relação a isso. Então, você pode usar o must, tá bom? Observa Ok. uma coisa, ó. Ele tá aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Esses modais, né, como a gente diz, ele não tem nada ligando com o verbo, com outro verbo que vem depois, tá vendo? Você só deve usar ele mesmo, ó, must be, must respect, ó. Must be, deve ser. Must respect, deve respeitar, tá bom? É bem fácil de usar esses modais. O have to, na verdade, ele não é considerado um modal, tá bom? Mas como ele, na hora de falar, assim, ele tem a função dele equivale à função de um modal, então ele entra aqui junto com a explicação. Então, o have to, ele não é uma obrigação, ele é uma necessidade, é alguma coisa assim, que em português a gente diz, ó, você tem que fazer isso, hein? Tá? É como se fosse uma necessidade, quase que uma obrigação, mas não tem um peso de uma obrigação. Então, por exemplo, he has to finish the report by 5. Ela tem que terminar esse trabalho aí, ó, até às 5, ok? Então, has. Nesse caso aqui, a gente usa o to, tá vendo? Para separar um verbo do outro. Has to finish. Aqui a gente vai usar, ó, have to meet. Lembrando que aqui a gente usou has porque o sujeito é she. Então, quando a gente usa she, he, o it, o verbo vai ter que ter essa terminação com S, tá bom? Então, outro exemplo é I have to meet my boss today. Eu tenho que encontrar o meu chefe hoje. Tá? Eu tenho que encontrar, eu preciso encontrar, uma necessidade que eu tenho. Tenho que resolver algumas coisas com ele, ok? Should, a gente tem o should ou ought to, que não tem regra, os dois significam a mesma coisa e serve para dar conselho. Sabe aquele conselho assim, ó, tipo, poxa, você tá passando mal, eu acho que você deveria ir ao médico. Então, esse deveria é o nosso should ou ought to. Então, nós temos aqui, ó, he should eat more vegetables. Então, vamos supor que o William come muito hambúrgueres. Ou William, don't eat so much hamburgers, please. You should eat more vegetables. Não coma tanto hambúrguer. Você precisa comer, ó, você deveria comer mais legumes e vegetais, verduras, né? Ok? You should see the doctor if you don't feel well. Ó, você deveria, esse em inglês a gente não diz igual português assim, ir ao médico. Você até diz, mas eles também usam assim, você precisa ver um médico. Então, ó, you should see the doctor if you don't feel well. Então você deveria ver,
Um médico, ir ao médico se você não se sente bem, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou explicar um por um. Um por um. Carol não conseguiu conectar, mas você está me ouvindo, Carol? Não Minha conectou? mãe aqui. Oi? Só fui responder minha mãe aqui, mas tô ouvindo sim. Ah, tá. Não, a Carol. A Carol tá com o áudio conectando até agora, mas não conectou aí. Não sei se ela tá me ouvindo. Deve ser a internet, porque também, quando minha internet estava caindo, Ah, acontecia a mesma coisa. Só um tempão hum, conectando. entendi. Então vamos lá, olha só. Quando a gente usa esses modais, é bem facinho, tá? Vou pegar aqui um exemplo dessa segunda aqui, ó. You must respect your parents. Então vamos trabalhar com qual seria a forma negativa dessa frase? You must e a gente coloca o not. You must not respect your parents. Ou a gente só está trabalhando forma negativa, tá? Não, gente, isso aqui não quer dizer. A gente não está dizendo que essa frase aqui está correta no sentido dela, não, tá? Não deve respeitar. É só trabalhando a forma negativa. Esse must aqui, se você for juntar ele, vai ficar assim, ó. Mustn't, ok? Mustn't. E aí nós temos, se fosse uma pergunta tipo, você deve respeitar seus pais? Must you respect your parents? Ok? Então é bem facinho, ó. Quando for colocar negativa, not depois. Quando for fazer pergunta, pego esse modal e jogo ele lá para frente. Então vamos para o próximo. Have to. Aí, esse aqui, lembram que eu falei que ele não é modal, tá? Ele só tem a função dele no sentido de, como é que eu vou dizer? De sentido mesmo da frase, de entendimento, tá? Mas na gramática, na posição dele na frase, ele não é modal. Quem é, então, como é que eu vou fazer para fazer uma pergunta aqui, por exemplo? I have to meet my boss today. Então, eu tenho que encontrar o meu chefe hoje. Então, vamos supor que eu estou perguntando, eu tenho que encontrar o meu chefe hoje? Então, aqui, essa frase está no presente. Então, a gente vai usar do. Do I have to meet my boss today? Ok? Uma frase está no presente. Então, o do, deixa eu marcar ele, para vocês não esquecerem. Ele é o nosso auxiliar aqui do tempo verbal, ok? E a negativa, a mesma coisa. I don't have to meet my boss today. Então, eu não tenho que encontrar o meu chefe hoje, estou livre. Tá tudo certo. Não tem necessidade disso hoje, pode ser amanhã, ok? I don't have to meet my boss today. And it's okay. Tá ok. E nós temos também o should ou ought to, né? Então, vamos supor. Vou pegar essa frase aqui, ó. He should eat more vegetables. A negativa vai ser he should not. She should not eat more vegetables. E para fazer pergunta? Aqui a gente também pode usar, ó, shouldn't. Ok? Should not. Pode virar shouldn't. E para fazer perguntas, should he eat more vegetables? Ok? Então, bem tranquilo. E aí, a gente vai ficar algumas aulas vendo isso aí, para a gente fixar bem esse conteúdo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessas sentenças aqui. A gente tem assim, ó. I have a terrible stomachache. Tá? Tô com uma dor no estômago terrível.
Aí alguém, né? Vamos supor, a Carol vai me dar um conselho. Diz pra ela, eu tô com uma dor no estômago terrível. Qual é o conselho que ela vai me dar? Olha, você deveria ir ao médico, né? Então, qual que a gente vai usar aqui? Should, must ou have to? O should. Should, muito bem. Então, should. E os outros abaixo vai seguir a mesma linha. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. I haven't heard from my father. Tipo, não dei atenção pro meu pai. Não ouvi meu pai. Aí a pessoa vai dizer, ó, você deveria ligar para ele. You should, novamente. You should call him. 3. She's not happy with the salary offered. Ela não está feliz com o salário oferecido. She accepts the job. Se ela não está feliz com o salário que foi oferecido para ela deveria aceitar ou não deveria aceitar esse emprego? Não deveria aceitar. Não deveria. Então, a gente vai usar aqui, ó, o should not, ou a gente pode escrever, ó, shouldn't. Ok? Uhum. E aí, agora nós temos algumas questões relacionadas à necessidade, alguma coisa que é preciso fazer. Então, por exemplo, number 4. You show your passport at passport control. Então, quando a gente viaja, né? Você viaja para o exterior, é Você deveria necessário. mostrar o Pode falar. passaporte. É necessário que Você você apresente o passaporte. Então, como é que a gente vai fazer assim? Ó, é necessário que você apresente. Como é que é esse necessário? Ou seria o must, porque é uma obrigação. Ok. Então, vou colocar esse must aqui. Você entendeu como obrigação, vou colocar. Mas nesse caso, a gente também pode usar o have to. Uhum. Tá bom? Tem que, beleza. É. Tá bom? A gente também pode. Como se uma pessoa estivesse falando para outra assim, ó. Uma pessoa falando para outra. Ó, lá no aeroporto é necessário que você mostre o seu passaporte. Você tem que mostrar seu passaporte, tá? Uhum. Aí, vamos supor, uma pessoa falando para outra. Aí cabe esse have to. Uhum. Agora, vamos supor que essa pessoa já está no aeroporto. Você está lá no aeroporto e lá na parte lá, que eu esqueci o nome, eles falam assim para você, na imigração. Você deve mostrar seu passaporte. Aí vai falar, you must, ok? You must Uhum. show your passport, please. Por favor. Não fala nem por favor aí, né? You must show your passport. Ok? Ok. Próximo agora. Number 5. Jenny do homework every evening. Coitada da Jenny. Ela tem que fazer o dever de casa dela todas as noites. Have também. Viu? Só que aí a Jenny é terceira pessoa, né? She. Aí a gente vai usar aqui, ó. Has to. Verdade. Ok? Uhum. Aí. Has to. 6. You eat that if you don't like it. É aquela coisa quando a gente recebe uma visita e vai oferecer uma comida. Aí a pessoa olha assim, a gente fala, ó, você não precisa comer se você não quiser. Você não gosta disso, você não precisa comer. Você não tem O show. obrigação. O show. Ou também o must not, que já que ele é obrigação, então ele pode ser com not sem obrigação. Sem obrigação? Ou, Você não deve. Então, aí é hum, como se fosse uma obrigação, assim, o must, ele é muito forte em relação a isso. Vamos supor, aqui quando a gente fala que a pessoa não tem que comer, é tipo assim, não precisa comer isso não, é como se você não precisa comer. Agora, quando a gente usa o must na negativa, é tipo assim, você não deve roubar. Aí a gente diz, ó, you mustn't rob anyone. You mustn't stole anyone. Que é roubar ou assaltar, né? São dois verbos diferentes. Então, ó,
You mustn't. Você não deve. É proibido. O must é no sentido de proibição. Must not. Ah, É bem interessante você levantar essa questão. Quando ele está beleza. na afirmativa, vou até anotar aqui num cantinho. É bem interessante. Deixa eu colocar em outra cor. Quando ele está na afirmativa, ele tem sentido de obrigação. Obligation. Quando ele está na negativa, must not, aí já é proibição. Beleza. Tá ok? Vou colocar aqui num Uhum. cantinho. Excelente. Nesse caso aqui, quando a gente fala assim, você não precisa comer se você não quer. Então, é o don't have to. Você Ok. não tem que comer isso se você não quer. Tá bom? Don't Uhum. have to. O have to é exatamente isso aí. Ele caminha junto com o sentido do must, só que o must, ele é o radical da parada. E o have to é o mais leve. Então, aí você vai analisar a situação. Por exemplo, nesse aí do passaporte. Se você vai para os Estados Unidos, você é obrigado a mostrar o passaporte. Mas se você vai num país aqui da América Latina, você nem precisa, com sua carteira de identidade, você já pode ir, né? Não é isso? É, Tratado? acho que Então. sim. Então você não, aí não é obrigação. Aí nesse caso também caberia o have to. Depende da situação. Aí só Uhum. grave isso aí. O must, ele é o radical, ele é um sentido radical, tipo assim, é obrigação ou proibição. É isso aqui, 880. Agora o have to não, é o mais leve, tá bom? Então Uhum. agora, ó, vamos ver. Vamos supor que você está fazendo uma prova de concurso. E agora, eu vou dizer em relação ao uso da calculadora. Você está fazendo uma prova. Uhum. E aí, uma prova de matemática. Você pode usar a calculadora? Não. É o quê? É bem de leve assim, ó. Você não pode usar. Ou é uma proibição? Ai, caraca. É porque é um meio termo, né? Porque é proibido fazer isso na escola e também pode ser. Olha a Não, é palavra que você proibição usou. mesmo. Olha a palavra que você usou. É proibido. Então, se é proibido usar a calculadora, a gente tem que usar must na negativa. Ó, you must not use the calculator during the exam. Você não deve usar a calculadora durante a prova. Ok? Ok. And number 8, you be late for work on your first day. Então, ó, chegar atrasado no trabalho no primeiro dia. E aí? E aí? O que é? Eu acho que Hum. não é um conselho, que é muito leve, né? No seu primeiro É, dia, senão, ó, é um, chegar é um atrasado, conselho. nem pensar. Shall not. Não Então, deveria. você acha que é um conselho leve isso aí no teu primeiro dia de trabalho? Caraca. Vamos pensar assim, ó. Hum. William conseguiu um trabalho. Caraca, que legal. Primeiro dia de trabalho dele. Ó, não chega atrasado não, hein? É claro, tem gente que vai falar assim, ó, se eu fosse você, eu não chegaria atrasado nisso aí, não. Mas o negócio mesmo, assim, é sério. É seu primeiro dia de trabalho, ó. Você não deve chegar atrasado, nem pensar. Aí a O gente que vai me usar. deixa um pé na frente e um outro atrás, se Ah, fosse must not, não é tipo de uma obrigação, porém, é, se ele não quiser ir, ele não vai no primeiro dia, só que ele pode perder o emprego, então, sabe? é isso aí. É por esse lado que a gente tem que pensar. Tipo assim, uma pessoa que quer manter aquilo ali, ela é proibida de fazer aquilo. Eu sei que as questões que eu trouxe hoje faz até a gente pensar muito e achar outras respostas, né? Na É, próxima aula, eu vou trazer umas mais direcionadas, tipo assim, não deve fumar em ambientes fechados, né? Assim você já sabe, é proibido, é. né? Eu vou trazer umas mais direcionadas.
Mas assim não é ruim o que eu trouxe também, porque faz você pensar, né? E até expressar sua opinião. Como você falou agora, ó, eu daria um conselho para a pessoa. Então você acha que isso é um conselho, ó. Você não deveria chegar atrasado no seu primeiro dia, hein? Aí eu já acho assim, ó, cara, pelo amor de Deus, tu não chega atrasado, não. Então tem várias possibilidades, mas aqui eu vou no mais sério, tá bom? Uhum. Então eu vou colocar o must not. Ó, you must not be late for work on your first day. Então você não deve se atrasar para o trabalho no seu primeiro dia. Ok? Uhum.